Mas então, Uziel, o dom do discernimento, cara, eu sempre falo isso nos programas aqui. Tem muita gente que pede prosperidade, que pede o dom de cura, pede o dom de falar em outras línguas, pede o dom de não sei o quê. Mas o dom de discernimento é uma coisa que a gente não vê muita gente orando e pedindo, olha né? que esse dom em específico não precisa ser chamado pra ter, você precisa pedir pra receber. Aí, ó, isso aí. Entendeu? Cara, eu fui há um mês e meio atrás pra Fortaleza. Fui pra Fortaleza, o pessoal acompanha o necessário. O que é necessário tá fazendo. Cadê o caixinha aqui, ó? Tá indo aqui pra nós também. Cara, e daí o pessoal chamou-me pra ir ministrar numa conferência que eles tinham da igreja lá. Eles têm vários polos da igreja no Nordeste e eles me chamaram. Primeiro que eu nunca tinha ido antes pro Nordeste. Mas o Senhor falou pra mim assim, ó, quando você for pra lá, não coma no primeiro dia. Então eu entendi que o Senhor já tinha passado um direcionamento espiritual pra mim. Cheguei lá, fui pro Recife, pra Fortaleza. William, duas coisas acontecendo. Cheguei lá na igreja, o Senhor falou assim pra mim, chama a galera da intercessão pra orarem com você, porque vai acontecer muita coisa no meio do louvor. E eu canto e ministro a libertação. É algo muito doido. Nem consigo explicar. Tem um irmão que me viu ministrando e perguntou, Zé, mas como que é? Como que você faz? Eu falei, se eu soubesse como é que eu faço, seria tão legal, sabe? Porque dom de Deus não é de nós, Paulo fala. O que aconteceu lá? Chamei o pessoal da intercessão. Já a gente entrou num gabinete, era tipo um gabinete, uma salinha pequena. Deu uns 20 intercessões, eu já achei aquela igreja forte, viu? Porque igreja que tem intercessão afincada, entende muita coisa de muito espiritual. Verdade. Irmão, eu cheguei lá, o Senhor me mostrou, dentro daquele lugar que a gente tava orando, pessoas que estariam na igreja, o Senhor me dava assim um discernimento, ó, vai vir pessoas aqui nesse culto, que tem uma vida dupla. Um pé na igreja, outro pé no outro lado. Aí eu fiquei, Deus, mas por quê? O Senhor falou, porque aqui é um lugar conhecido como um lugar de potestades que fazem isso, igual lá em Angola. Eu falei, não, pai, aqui é Brasil, como pode? Mas amém. Orei com o pessoal, cara, foi um derramar sobrenatural. O culto começou. Então logo eu comecei a ministrar o louvor. O pessoal dos jovens é muito animado, o pessoal veio pra frente. No que o pessoal veio pra frente, eu comecei a cantar em línguas. O pessoal do Ministério de Louvor tocava lá, tocava muito forte. Assim, muito forte. Tem um irmão que tava na guitarra, ministrando a adoração na guitarra. E daí eu falei, vou soltar esse microfone, vou começar a falar só em línguas aqui. Comecei a falar em línguas, o Senhor me deu um direcionamento pro pessoal fazer um movimento assim na hora do culto e tal. Coloca a mão na tua cabeça e eu vou orar por você. Eu não tô tocando em você, mas o Senhor tá. Quando eu falei em nome de Jesus, William, eu conto assim umas 4, 5, 6 pessoas caindo endemoniadas, outras pessoas caindo tomadas pelo Espírito Santo. Aí que há a compreensão do que é o discernimento espiritual. Porque, irmão, vê alguém caindo no culto, pensa que é demônio, não é? É verdade. Irmão, eu vi um jovem, cara, magrinho, dando um trabalho que você não tem noção. Que eu saí do altar, entreguei o microfone lá pros irmãos e fui lá expulsar o demônio no corpo do menino. Eu expulsei, mas fiquei tipo uns 10 minutos só orando por aquele menino. E o culto, os irmãos tocando louvor, a igreja cantando e adorando. Quando o Senhor me falou família dele, legalidade, trabalhos de bruxaria feitos, eu falei exatamente essas palavras, esses trabalhos não vão dar certo. Não, pro demônio me ouvir, porque uma coisa é o sobrenatural, outra coisa é você liberar no natural. Pessoas que vivem no sobrenatural, elas precisam entender duas coisas. Para ver o sobrenatural, tem que parar de fazer coisa natural. Natural é essa aqui, matéria. Nós somos seres espirituais, tanto Jesus fala em João 4, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que eu senti naquele momento foi falar só, esse trabalho que foi feito não vai dar certo. Toda a maldição da família está sendo quebrada agora. Irmão, eu senti tipo assim, uma opressão que estava tentando vir sobre mim tão grande por eu estar orando, quebrando maldição sobre a vida de alguém. De novo, um direcionamento para quem está assistindo. Não vai tentar expulsar espírito de maldição familiar para qualquer um. Ore, jejue, tenha uma vida no altar, porque você vai entrar num campo de batalha muito perigoso. Verdade. Mas muito perigoso. Pensa, um jovem de 15, 16 anos, possesso por demônio, 3 pessoas da intercessão segurando um jovem magrinho. 3 pessoas segurando, mais forte. E daí, depois de eu ter liberado esse menino, o espírito do demônio saiu do corpo dele. Aí tem os demônios pequenos, você sabe, os irmãos da intercessão vão dar conta. Aí eu peguei o microfone e voltei a ministrar adoração. Primeiro, Nordeste do Brasil é um lugar diferente, é muito, muito mais forte, porque lá tem mais legalidade, tem muitos portais abertos, muita coisa sendo feita, muita coisa sendo sacrificada. E lá nesse lugar, inclusive, William, a gente chega no tempo do carnaval aqui no Brasil, né?
quer fazer acampamento de jovem para tirar os jovens do mundo. Cara, os irmãos estão se preparando em sacrifício, em bruxaria, desde que o último carnaval aconteceu. Cara, eu vi oferendas na frente das igrejas lá em Fortaleza. Sangue de Jesus. A gente tá vendo um nível de batalha espiritual muito forte. E se você não abrir os olhos pro sobrenatural, continuar no natural aqui. Paulo, ele fala, o evangelho não se baseia apenas em palavras persuasivas, mas em poder. Se nós não orarmos para carregar esse poder do Senhor, infelizmente a gente vai viver aquele cotidiano normal, sabe? O crente que só tem o poder da letra, a letra mata. Bíblia fala disso. É verdade. E você só vai ter o poder da letra, o poder da letra, o poder da letra. Vai querer contrariar todo mundo, mas você não vai viver o sobrenatural. Tem muita gente pregando as altas teologias. Eu tenho 2 cursos de teologia, William. Você também tem. Mas a gente entende que se a gente não acessar esse sobrenatural no Senhor, a gente não vai vencer as artimanhas do inimigo. Por exemplo, a Shirley deixou anotado aqui pra mim uma coisa que aconteceu numa sessão que você tava cuidando da pessoa online, falando de libertação com a pessoa, você tava longe da pessoa e no meio dessa sessão que você tava com ela ali cuidando, fazendo aquele acompanhamento espiritual, o que aconteceu, Shirley? Sem colocar a mão na pessoa, fala pra nós. O que aconteceu? É alguém que eu já quero deixar aqui um beijo grande, minha amada, tá? É alguém que carrega algo ali que o inimigo tentou o quê? Engessar nela, né? E existem várias formas de vir esse engessamento que eu já quero dizer aqui. Produzindo mágoas, ressentimentos, tá? E falta do que algo que o Osiel aqui também falou, uma falta de perdão, né? Porque até mesmo a maldição, quando ela vem sobre nós, ela não vem por vir. Ela não vem sozinha. Mas ela carrega alguém, uma mãe, né? Que chama-se iniquidade. Muitas vezes essa iniquidade não somos nós. Mas às vezes veio por transferência sobre a sua vida do passado, entende? Ou seja, da sua geração familiar. Incluso, eu quero chamar a atenção aqui de pais que estão assistindo e vendo agora aqui, né? O podcast necessário, porque é necessário, para que a gente aprenda, né? E aprenda a lidar aí com o sobrenatural. Porque cuidar muito a palavra que é liberada desde quando a criança está no ventre. Meu Deus. Porque existem maldições, e que eu faço muito trabalho disso, né? Dentro do MDA entra, que são maldições intrauterinas. Né? A palavra do Senhor diz que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te sondava, eu já te via. Então, olha quão profundo é isso, né? Não vou entrar em detalhes, mas existem passos, lógico, que a gente trabalha nisso desde quando você nasce e você faz esse trabalho aí. Mas essa questão aí que aconteceu de ficar possessa, eu comecei com ela, na medida que eu abri ali o vídeo e comecei a sessão online com ela. Lógico, eu pelo meu dom de discernimento e visão, eu vi nitidamente. Nitidamente eu vi atrás dela parada. Eu falei, uau, que isso, né? E ela começou a falar e numa hora ela mudava, eu falava, não é ela. Meu Deus. Não é ela, né? E foi indo e eu via que tinha horas assim que ela, desligava, só ficava minha voz, só eu tava olhando, mas ela não estava me olhando, entende? E aí, quando eu comecei a sessão, o cachorrinho começou a latir. Ela falou, mas eu não sei o que ele tem. E ela falava, fica quieto. Aí eu falei, minha amada, ele tá vendo algo que está aí. E eu orando no espírito, tá? E aí eu comecei a ensinar, olha, você carrega aí. Ela chorou, ela falou, é verdade, eu passei por tudo isso mesmo. Eu falei, mas ficou... A gente fala que são fendas no espiritual aberto, falei pra ela, né? E é necessário fechar isso. E comecei a ensinar. Né? Então, quando eu comecei a ensinar sobre a mente, né? Gálatas 5, que nos ensina muito o quê? Domínio próprio. Você tem que aprender e buscar o domínio sobre a sua mente. Existem passos para você trazer esse bloqueio, que é onde eu ensino. Quando eu fui começar a ensinar ela, nossa, automático. Aí ela gritou e falou, eu te odeio, sua desgraçada. Não vou sair daqui. Eu falei, você vai. Aí soltei caneta, soltei tudo e comecei a interceder. Falei, em nome de Jesus. E me xingando, sabe? Até que desencostou, né? Não saiu, desencostou.
E aí, onde ela voltou, eu falei, amada, você ficou possessa. Só que ela não lembra quase nada. Então, ali, olha só o nível. Não lembra. Demoníaco, total. E continuei. Falei, não vou parar. Segunda vez, de novo, manifestou. Aí eu falei, não. Aí comecei. Eu falei, você vai ter que fazer a blindagem assim, assim. Tanto é que eu ensinei e vi uma porta aberta. E o Uziel estava falando aqui o dom do perdão com os pais. E aí eu falei, tem que ter uma oração com sua mãe. E tem que haver perdão. Meu Deus. E aí ela chorou bastante. Ela falou, eu louvo, eu agradeço pela sua vida. Ela falou, é verdade. Ela falou, é verdade. Só que daí algo me chama a atenção, William. Você é pastor, né? Nós somos pastores. Indo em igreja, o que acontece para na igreja o pastor não identificar? Como que tanto tempo indo na igreja não manifesta onde o pastor está? O que acontece? Falta de autoridade, e legitimidade. Para você entrar num campo de guerra, para você não levar, vamos dizer o português bem claro, paulada, apanhar. Epa, vamos cuidar aí, porque quando nós somos ministros eclesiásticos, nós somos cobertos de quê? Ali nós somos transformados no quê? Nós somos reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas. Cadê a nossa legitimidade? Cadê a tua autoridade? Cadê o poder de você decretar no reino espiritual, entende? Então isso é muito mais profundo. E aí foi onde a segunda vez que veio eu falei, amada, você de novo, você ficou possessa. E ela falou assim, me ajuda. Meu Deus. Me ajuda, profetiza. Incrível. A segunda vez o cachorrinho pulou nela. O cachorrinho avançou e começou a arranhar. Porque não era ela nela, entende? Só que o Senhor, pelo meu dom de discernimento, me mostrou. Ela está engessada. Porque Satanás tentou jogar todas essas mazelas. Eu falei, Senhor, mazelas de quê? Ressentimentos, mágoa, falta de perdão, filha. Mas ela é minha, o Senhor falou, e eu vou usar ela. Você entende como a gente tem que cuidar da mente?